bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando um vídeo aqui. Meu nome Diego de Samael, sacerdote de Umbanda, Nganga de Quimbanda, mestre de alta magia. E hoje eu vou falar um tema um pouco polêmico. E não só polêmico, mas isso tem a ver também com uma coisa chamada mentalidade. Tem muito mais a ver com mentalidade do que necessariamente com certas situações. E aí vamos lá. Que tipo de certas situações, Diego? Quando a gente fala o porquê pais de santo não são ricos. Sim, essa é uma dura realidade e que precisa ser comentada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Por que a maioria dos pais de santo estão fodidas e não são ricas? Vamos lá. Essa situação está muito mais atrelada à questão da mentalidade do sacerdote do que necessariamente a religião. E por quê? Vou colocar, por exemplo, o ocultismo. O ocultismo ele é tratado de forma ocultista. Eu, por exemplo, que sou um mestre de alta magia, né? O ocultismo ele não é tratado como uma religião. Então a grande maioria das pessoas que pratica o ocultismo, ela enxerga isso como uma prática pessoal. E a filosofia dentro do ocultismo é diferente da filosofia que é praticada na grande maioria das religiões. E por quê? Os ocultistas, a grande maioria, eles sempre utilizaram da magia não só como uma forma de ganho, mas como uma forma de resolver problemas. Sim, a magia e a ciência dentro do ocultismo, elas trabalham juntas e não separadas. Então, muitos ocultistas, Aleister Crowley e outros tantos, tinham a magia não como uma religião, mas tinham a magia como uma prática e um estudo. Então os caras estudavam, os caras praticavam e isso alavancava a vida deles. E é assim que funciona dentro do ocultismo. Você adentra para uma ordem. Nessa ordem você vai obter os conhecimentos da magia. E através da magia você vai resolver os problemas da sua vida e da vida dos outros. Então é assim que funciona na grande maioria das ordens. Você aprende, resolve a sua vida primeiro, para depois você resolver a vida dos outros. Voltado para a questão religiosa. Pais de santo. Por que a maioria dos pais de santo não são ricos? Porque eles não têm a mesma mentalidade do ocultista. Simplesmente, o ponto de partida é: pessoas que adentram o ocultismo por curiosidade, acabam se interessando pelo tema, com o tempo vão estudando e depois de um tempo eles não estão preocupados com fama, não estão preocupados com esse tipo de situação, mas sim, a magia para eles é algo que é utilizada para resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Então a magia e a ciência sempre andaram juntas no caso do ocultismo. Já no caso da religião, candomblé, umbanda, quimbanda, a quimbanda ainda, nesse sentido, ela ainda flerta muito com o entendimento ocultista, e por isso que a quimbanda hoje, principalmente a quimbanda mais moderna, ela traz esse contexto, ela traz esse viés, e aí é que tá. Por que o quimbandeiro muitas das vezes está melhor de vida e está com uma condição de vida muito melhor do que a condição, por exemplo, de um cara de umbanda? Aí é que tá a filosofia. A quimbanda, principalmente a moderna, ela bebe dos conceitos não só bantus, mas também bebe, hoje em dia, principalmente as
quimbandas, até mesmo a quimbanda Nagô, quimbanda Malay, a quimbanda luciferiana, né, que bebe muito dos conceitos filosóficos do luciferianismo. Então ela incorpora o entendimento de um ocultista. Então para ela, a quimbanda não é uma religião, e sim uma prática de culto ancestral. E esse culto ancestral é para alavancar aquilo que ela já tem. Ou seja, a quimbanda não está para brigar com outras religiões. A quimbanda ela está para ser funcional. E o que é ser funcional? O pensamento de um quimbandeiro tem que ser o mesmo pensamento de um ocultista. Ou seja, você cultua seus ancestrais, você cultua seu Exu, você cultua sua pombogira, e a partir disso você transforma o seu culto funcional. Ou seja, Exu e pombogira incorpora a função de muitos daimons, incorpora a função de muitas entidades do astral que trabalham nesse sentido para alavancar a sua vida. Então, vocês entenderam que o entendimento é: vou cultuar as minhas entidades, vou cultuar Exu, vou cultuar pombogira, e através desse culto pessoal, a sua vida alavanca. Por quê? Necessariamente você não está entrando com o foco de melhorar a vida. Você está entrando com o foco de como a quimbanda resolve os meus problemas, ou como a quimbanda agrega na minha vida. E aí é que tá. A grande maioria dos quimbandeiros que de fato estão bem de vida, elas não estão na rede social. Eles não estão na rede social. Quimbandeiros de fato que ganham dinheiro com quimbanda não estão na rede social. Você está vendo, por exemplo, Tata Balido, Anderson Munhoz e outros tantos quimbandeiros aí. Tem muita gente da quimbanda que é muito bem de vida e que sequer quer aparecer na mídia. Ocultistas também, do passado, por exemplo. Ah, Diego, mas antigamente não se tinha internet, não se tinha nada disso. Sim, não se tinha. Eles praticavam a sua magia, tinham as suas escolas, tinham os seus conhecimentos, mas eles praticavam para eles. Então a fama não estava atrelada à rede social. A fama estava atrelada no conhecimento e na prática dele. Então vocês entenderam que não era a rede social que fazia a fama pro cara, era o conhecimento que ele tinha. Ou seja, quanto mais ele se aprofundava, quanto mais ele praticava, quanto mais aquilo que ele praticava realmente dava resultado. Ou seja, vou dar um exemplo simples, apesar de que é uma lenda. Por que São Cipriano é considerado um grande magista? Ah, Diego, mas sim, São Cipriano ou São Cipriano de Antioquia, né? Foi um grande magista na época dele. Só que aí é que tá. Cipriano foi considerado um grande magista por quê? Porque a magia dele funcionava. Pessoas que procuravam Cipriano, a vida dessas pessoas alavancava. Então ele praticava a magia, e não só um sistema de magia, ele praticava vários sistemas de magia. Então a vida das pessoas alavancava por quê? Porque ele não estava preocupado com qual magia ele ia utilizar. Ele estava preocupado em como a magia vai resolver o problema dessa pessoa. Então, os magos de antigamente, eles pensavam como cientistas, eles não pensavam como religiosos. E até hoje, um verdadeiro magista, ele não pensa como um religioso, ele pensa como um cientista. O cara que pesquisa, o cara que estuda, o cara que pratica, e a magia dele faz com que a coisa aconteça. Então o dinheiro, a fama e outras coisas eram uma consequência da prática. Então quando uma pessoa te procura para fazer, por exemplo, um pacto de riqueza, sim, se o pacto daquela pessoa realmente funcionou e ela alcançou o objetivo dela,
automaticamente isso recai sobre você, porque a sua magia funcionou. O cara alcançou o objetivo dele. E aí, se o cara alcançou o objetivo dele, automaticamente isso vem para você, que é o cara que fez a magia. Agora, se a sua magia não faz aquele cara ficar rico, não faz aquele cara alcançar o objetivo dele, automaticamente você é considerado o quê? Marmoteiro. Então vocês entenderam que as pessoas não são ricas não é porque a magia delas não funciona, é porque já começa da forma errada. O candomblé pensa como religião. As pessoas do candomblé pensam como religião. As pessoas da Umbanda pensam a Umbanda como religião. E aí é que tá. Quando você pensa em sistemas como a Umbanda, como o Candomblé, como a Quimbanda, e você transforma isso numa religião, você transforma isso num culto em que a maioria das pessoas, exemplo, por que a Umbanda ou por que a maioria dos umbandistas não é próspero? Porque dentro da Umbanda se tem o contexto cristão, o contexto da religião, em que no contexto da religião, principalmente pegando esse contexto cristão, você precisa ser humilde, você precisa ser uma pessoa, como se diz, quanto mais simples e humilde você for, melhor. Sim, mas aí é que tá. Ser humilde e ser simples não significa que você não pode ser rico. Ser humilde e simples não significa que a sua magia não pode resolver o problema daquela pessoa. Então a Umbanda, ela nasceu num contexto em que a Umbanda não estava preocupada em resolver problemas financeiros. A Umbanda não estava preocupada em resolver problemas funcionais. Ela estava preocupada em, num contexto, trazer o que a Umbanda traz: cura. E o termo Umbanda, ele é realmente isso. O termo Umbanda, significa cura. Então a Umbanda, ela já traz na sua essência, na sua filosofia, o contexto cura. Mas aí a palavra cura, a cura seria do quê? Seria de uma doença? Seria da sua situação financeira? Seria da sua situação de amor? Seria de várias questões. Então o termo cura, ele é muito genérico, ele abrange muitas coisas. Só que a filosofia da Umbanda trava a própria Umbanda. Por que a filosofia da Umbanda trava a própria Umbanda? Porque enquanto a Umbanda pensa como religião, ela mesma se autodestrói. Porque ela traz consigo a filosofia religiosa do cristianismo, do kardecismo e de outras culturas que trazem o contexto caridade. Então eu vou ajudar pessoas na caridade, vou fazer caridade para as pessoas, enquanto que na mão esquerda, quimbanda, ocultismo e todas as outras magias mais antigas, elas não trabalham no contexto da caridade, elas trabalham no contexto da troca. Ou seja, se São Cipriano hoje estivesse vivo, ele não faria magia para você de graça, ele cobraria caro. Outros magistas antigos, se você procurasse eles para resolver o seu problema através da magia, eles cobravam caro. Já a Umbanda não. A Umbanda traz o contexto da filosofia caritativa, aonde você vai para a Umbanda, você faz caridade e você não pode cobrar nada disso. Nem quem faz a caridade e nem quem recebe a caridade. Como assim, Diego? Sim, você vai para um terreiro de Umbanda, certo? Você vai para um terreiro de Umbanda. A grande maioria das pessoas vem com um argumento falando: dom se dá de graça. Sim, dom se dá de graça.
Você nasceu com o seu dom. Só que aí é que tá. Se você não exercita o seu dom, e aí vamos lá, pegar o contexto da visão dos magos antigos. Sim, você tinha o dom. Só que você ia para a escola, escolas de magia, ou procuravam outros mestres para estudar. E normalmente era a família quem bancava esses caras, por exemplo, Cipriano de novo. A história de São Cipriano conta que a família dele investiu nele. Ou seja, Cipriano teve pessoas que investiram nele. Então São Cipriano, ou Cipriano de Antioquia, se tornou um puta magista porque tinham pessoas para financiar o estudo dele. E aí é que tá. Quando você tem alguém que te financia, aí sim você pode se preocupar em cuidar da tua magia. E aí você pode se dedicar realmente àquilo. O problema é que as pessoas, quando vêm para o contexto religioso, você não tem ninguém que te financie. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o que você tem é dom. E aí, se o que você tem é dom, você tem que fazer isso na caridade para as pessoas. Você tem que dar de graça para as pessoas. Não é dom. Se é dom, é caridade. Se é caridade, você tem que fazer as coisas para as pessoas de graça. Então você entendeu que por que os religiosos são fodidos e por que os magistas são ricos. Tudo começa com a visão e a mentalidade. Por você ter dons, você tem que fazer isso na caridade. Agora, por você ser um ocultista, por você ter que estudar, por você ter que financiar, por você ter que correr atrás do conhecimento e aplicar isso na sua vida e na vida dos outros, e aí é que tá. Por que a grande maioria das pessoas hoje que pratica a mão esquerda tá bem? E por que as pessoas que ainda estão presas no contexto religioso, da magia ou da religião, não vou nem dizer da magia, mas da religião, estão presas? Isso tem a ver com mão esquerda e mão direita. A mão esquerda não dá nada de graça. Você precisa pagar para você fazer aquilo. Já a mão esquerda, a mão direita, você tem que fazer na caridade. Você tem que fazer o bem. Então você entendeu que a filosofia está influenciando na prática. E se a filosofia está influenciando na prática, a pessoa não consegue. Por isso que tem muita gente que hoje em dia, principalmente hoje, por que o candomblé hoje está trazendo Exu e Pombogira para dentro do candomblé? Porque Exu e Pombogira trabalham a questão financeira. Ah, mas o orixá também traz dinheiro. Sim, o orixá também traz dinheiro. Mas é que tá. O orixá não desce para dar consulta. O orixá não vem para dar consulta. Quem vem para dar consulta? Exu e Pombogira. Entidade. E aí é que tá. Se Exu e Pombogira vem para dar consulta, ele corre a gira que traz a grana. O orixá tem as formas de trazer a grana, mas o orixá não vai descer em terra. É a mesma coisa, você vai, por exemplo, atrás de Lúcifer, você vai atrás de Beelzebub, você vai atrás de Mamon, você vai atrás de Daimons. Você não vai incorporar esses Daimons e você não vai ter consulta com eles. O magista vai fazer o quê? Uma cerimônia, um rito. E através dessa cerimônia, através desse rito que não é de graça, é entregue algumas oferendas e essas oferendas se transformam em energia e essa energia ajuda você de alguma forma. E aí é que tá. Não tem a ver com só a filosofia, tem a ver com o magista também. Porque se o magista não sabe fazer a sua oferenda virar solução, e aí é que tá. Aonde que tá o segredo da magia? A magia trabalha com elementos minerais, animais, vegetais e por aí vai, né? Então todos esses elementos para o universo é energia. E aí entra o que nós chamamos de fundamento. O fundamento
É a forma de manipular essas energias ou manipular esses elementos para que aquilo que precisa ser abalado, para que aquilo que precise acontecer, aconteça. Então vocês entenderam que o sucesso não depende só da magia. O sucesso também depende do magista. Se o magista sabe trabalhar com Mamon, sabe quais são os elementos que se devem ofertar para Mamon para que aquilo aconteça, sim. Então, vocês entenderam que tem muito mais a ver com estudar os elementos, estudar os fundamentos do que dom. Enquanto a religião está enxergando isso como dom, o ocultista está enxergando isso como estudo. Então, para o ocultismo, a magia é uma ciência. Para o religioso, o dom é caritativo. Então, por que tem pessoas que são ricas e por que tem pessoas que são pobres? Por que religioso, pai de santo, é fudido e por que o ocultista ele é rico? Primeiro que o ocultista ele fica no anonimato. Sim, a grande maioria dos ocultistas está no anonimato. Ele pratica o dele privadamente. Enquanto que aqui a religião está divulgando, está falando, está não sei o que. E aí vamos pegar os pais de santo antigamente. Os pais de santo de antigamente que eram bons, que eram ricos, eram boca a boca. Você ia para casa de fulano de tal. Lá você tinha um problema. Com um ebó, com uma reza, com alguma coisa, aquilo funcionava. Você saía bem, você saía feliz, e aí o seu trabalho era recomendado para outras pessoas. Ou seja, você entendeu que sua fama, dinheiro, prestígio e outras coisas não tinham a ver com rede social, e sim com a capacidade do médium, ou a capacidade do sacerdote, ou a capacidade do magista de fazer aquilo ali acontecer. Então as pessoas precisam entender. Quando você procura um terreiro, quando você procura uma escola, quando você procura um terreiro, você precisa entender o que você realmente precisa. Por isso que a Quimbanda hoje teve uma ascensão do caralho. Por que ela teve uma ascensão do caralho? Porque a grande maioria dos quimbandeiros está pensando como cultista. 99,9% dos quimbandeiros pensa como ocultista. E a grande maioria deles tem ligação com escolas iniciáticas. A grande maioria dos quimbandeiros está atrelada a uma ordem. E aí ele pensa quimbanda, ele pensa em quimbanda não como uma forma de ganhar dinheiro, mas ele investe no seu conhecimento, o seu conhecimento resolve a vida das pessoas, e aí é que tá. É a sua utilidade que traz a sua fama. Agora, se a sua utilidade é zero, ou seja, o cara procurou você na tua casa, você não resolveu o problema dele. O cara procurou você no terreiro, você não resolveu o problema dele. O cara foi e conversou com o preto velho, não resolveu o problema dele. Conversou com o caboclo, não resolveu o problema dele. Não resolveu o problema dele, aí vão culpar o quê? A Umbanda. Entendeu aonde que está o problema e aonde que está a equação? Qual que é a equação? O religioso, pensando como religioso, ele vai continuar pobre. O magista, pensando como magista, ele vai ficar rico. Porque as filosofias são diferentes, os entendimentos são diferentes, a mentalidade é diferente. E aí é que tá. Por que pai de santo é pobre? Porque pai de santo está pensando como religioso. Ele está pensando como religioso. Ele está vivendo como um religioso. Ele não está vivendo como um magista. Agora, quando o pai de santo para de pensar como um pai de santo e começa a pensar como um magista, que ele entende que ele precisa
trocar. E o que é trocar? Cobrar para que o trabalho dele funcione, para que ele financie, para que ele se dedique, para que ele de fato faça aquilo ali funcionar. Então vocês entenderam que é uma roda? Não tem como a roda girar. Se você não tem ninguém que te financie e você faz tudo na caridade, você fica refém do quê? Você não tem quem financie os seus estudos. Como você não tem quem financie os seus estudos, você não tem como crescer. E aí, como você não tem como crescer, Diego, mas aí é muito simples, é só o pai de santo trabalhar. Pois é, mas aí é que tá. Quando o pai de santo vai trabalhar, ou seja, quando ele se torna um CLT como qualquer outra pessoa, aí é que tá. Se você se torna um CLT e você tem que todo dia, né, tá lá na empresa para trabalhar, você vai ter que ser um estudante, não um praticante de magia. Como assim, Diego? Sim. A magia ela vira uma escola, ela vira uma faculdade, aonde você tem um tempo pequeníssimo e aí você tem que fazer isso girar rápido, ou seja, o que você aprende na escola, o que você aprende na escola, o que você aprende no terreiro, o que você aprende na ordem, você tem que fazer isso acontecer. Você tem que fazer isso acontecer. Como você tem um tempo menor para isso, seu tempo maior está na empresa onde você trabalha. Ou seja, você trabalha lá 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, né? E aí você tem ainda que trabalhar, você ainda tem que estudar, você ainda tem que fazer um monte de coisa. E aí é que tá. Você ainda tem que fazer um monte de coisa. Você tem que dormir. Se você é casado, você tem que dar auxílio para a esposa. E aí é que tá o tempo que você tem para você praticar a tua magia. O tempo que você tem para você praticar as tuas coisas e se dedicar àquilo. Então, por isso que eu digo, melhor coisa, antes de você precisa de fato entender. Você precisa se dedicar. E o que você tem que se dedicar? Você vai se dedicar ao seu casamento ou você vai dedicar ao seu estudo? Você vai dedicar a trabalhar ou você vai dedicar a praticar? Diego, mas tem como administrar isso? Tem. Tem sim. No início todo mundo começa administrando. Eu, por exemplo, eu comecei administrando. Eu trabalhava 12 por 36. Sempre trabalhei 12 por 36, então o dia que eu estava em casa eu praticava. O dia que eu estava no emprego, eu estava no emprego. Estava me dedicando ao meu trabalho. E eu estava. E aí, as horas que eu tinha vagas no meu trabalho, que eu ia estudar, que eu ia praticar. Então vocês entenderam que existe uma diferença de mentalidade? Enquanto religiosos pensam como religiosos, em que você tem dons e que você precisa dar isso de graça para as pessoas, você nunca vai ficar rico. Você nunca vai ficar rico, porque você está dando o que é seu de graça. Agora, quando você pensa como ocultista, quando você pensa como magista, e que você não trabalha de graça, e que, de alguma forma ou de outra, a tua magia ela precisa resolver problemas ou ela precisa ter uma função na vida das pessoas. Então, se ela precisa acontecer, se ela precisa fazer sentido na vida das pessoas, se ela precisa de alguma forma ou de outra resolver um problema, é aí aonde o magista fica rico, vendendo livros, trabalhos, rituais e por aí vai. Então você entendeu que você precisa pensar
na magia como um negócio. Você não pode pensar na magia como uma religião. Você tem que pensar na magia como um negócio. Ou seja, você é um magista. E se você vai trabalhar para as pessoas, elas vão te procurar para você resolver o problema delas, você tem que cobrar. Por quê? Agora não, eu não penso na magia como um negócio. Eu penso na magia como uma religião. E se eu penso na magia como uma religião, eu vou aplicar os conceitos do cristianismo, vou aplicar os conceitos do kardecismo, vou aplicar os conceitos, e aí é que tá. Por que a maioria dos sacerdotes de Umbanda estão fodidos? Os sacerdotes de Umbanda que estão bem, vou falar logo a verdade, os sacerdotes de Umbanda que estão bem, dão palestras, vendem livros, vendem cursos, vendem mentorias. Então o conhecimento que eles têm, eles não estão dando de graça, eles estão vendendo. Por que um bandista é rico? Porque está vendendo mentoria, está vendendo curso, está vendendo coisas que a Umbanda em si não faz. Porque a Umbanda é caridade. E se a Umbanda é caridade, alguém precisa financiar a caridade do terreiro. Doação, venda de livros. Então, de alguma forma ou de outra, esse caixa precisa entrar. E aí é que tá a lógica da coisa. Quando você pensa a religião como religião, você permanece pobre. Agora, quando você pensa em magia como um negócio, você fica rico. É a mentalidade. Tudo começa com a mentalidade. O que te deixa rico? Você investir em você, você investir no seu conhecimento, você fazer com que o seu conhecimento resolva problemas das pessoas e esse problema de fato resolva a vida das pessoas de alguma forma. Seja através de livros, seja através de mentoria, seja através de curso, seja através de alguma coisa. Aquilo que você faz precisa resolver a vida de alguém. Aquilo que você pratica precisa resolver a vida de alguém. Se aquilo que você faz, se aquilo que você pratica não resolve nem a tua vida, e aí? E aí? Então essa é a realidade que as pessoas não entendem. O problema não está na religião. O problema está no religioso. O problema não está no magista. Aliás, o problema não está na magia. O problema está no magista. Tudo na magia começa aqui, na sua mente. Se você investe, se você estuda, se você pega o seu conhecimento e aplica isso na sua vida, você pode ter e cometer erros como qualquer pessoa, porque sim, a magia não é perfeita, mas sim, ela funciona como uma ciência. E se ela funciona como uma ciência, você aplica, pode dar bom, como pode não dar bom. E aí é que tá, você cometeu um erro. A magia que você fez não aconteceu do jeito que você esperava. E aí é onde entra a ciência. Você tem que analisar o porquê que aquilo ali não funcionou. Por que aquilo não funcionou? Então você entendeu que o seu pensamento é diferente do religioso que vai jogar nas costas da pessoa e vai falar: não aconteceu porque você não tinha merecimento, não aconteceu porque não era do teu, né? Ou seja, ele vai querer jogar a culpa do erro dele, falando que a pessoa não tem fé, falando que a pessoa não tem. Então sempre é a pessoa, nunca é ele. Sendo que na verdade, sim, a magia, ela depende do magista. Ela não depende de fé. Porque se a magia dependesse de fé, ela não seria magia. Você entendeu que a magia não usa contexto religioso? A magia usa conceitos da magia. Então, para a magia, não é fé, é a mentalidade da pessoa. Tudo começa aqui, ó, na mente. Se você consegue fazer isso daqui, materializar aquilo que você quer, agora se você usa isso daqui
e acredita no que nós chamamos de fé cega. Ah, vai acontecer e não acontece? Aí você não teve fé. Aí o contexto podemos utilizar desse sentido. E aí vamos trazer para o contexto fé. O que significa fé? Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você crê. Você está crendo naquilo que você não está vendo, certo? Troca essa palavra. Crê naquilo que você não está vendo e creia naquilo que você está vendo. Tá, Diego, mas como assim? Sim, o magista, ele vê primeiro. Ele já materializou o que ele queria aqui. Ele já materializou o que ele queria aqui. E é por isso que a magia dele acontece, porque ele já materializou o que ele queria aqui. Agora, o cara da fé não. O cara da fé, ele só acreditou. Ele não materializou aquilo que ele queria aqui. Para ele, é fé. Não pode acontecer como não pode acontecer. Então, ele não acredita. Ele acredita naquilo que ele não vê. Mas ele não materializou isso daqui aqui. Tá, Diego, mas aí você rodou e eu não entendi. Por que pai de santo é pobre? Por causa disso. Por que os pais de santo são pobres? Porque eles não pensam como magista. Eles pensam como religiosos. Eles pensam como pai de santo. Eles pensam que a magia que ele pratica, ou seja, vamos falar logo, 99,9% dos pais de santo são feiticeiros. E o que é o feiticeiro? O feiticeiro é aquele cara que replica aquilo que ele aprendeu com o seu mais velho. Ou seja, se o mais velho falhou no feitiço, ele vai falhar no feitiço. Porque ele replica. Ele não faz o que o magista faz, que é o quê? Entender o feitiço. Ele está entendendo, ele está só replicando. Já o magista não, ele vai entrar dentro do feitiço, vai entrar dentro do fundamento, vai entrar no contexto e vai querer entender o que está por detrás daquilo. Então não é só simplesmente o Ctrl C e o Ctrl V. Ele é o cara que ele senta, aprende, entende como aquilo funciona e aplica. Então vocês entenderam que o magista ele é muito mais analítico. Ele é muito mais analítico porque ele pensa como um cientista. E pensar como um cientista é isso. É você fazer coisas que até então não existem passarem a existir. Caso da Covid. Não tinha uma vacina para Covid, né? O que os caras fizeram? Vamos correr atrás da vacina. E fizeram a vacina acontecer. Então vocês entenderam que o magista ele precisa pensar como um cientista? Ou seja, se ele não tem a solução de um problema, ele vai correr atrás para que aquela solução aconteça. Então ele pensa em resolver problemas. Ele não fica pensando que não pode dar certo. E acredita piamente de que aquilo ali vai dar certo. E se não deu certo, ele vai questionar. Por que não deu certo? O que está faltando? O que é... Entendeu? Então o cientista ele é incansável nesse sentido. Ele deu certo? Beleza, vamos aprimorar. Não deu certo? Por que não deu certo? Já o religioso, não deu certo porque você não teve fé. Não deu certo porque você não teve fé. Não deu certo porque você não acreditou. Não deu certo e aí vai colocar um monte de problema e não vai resolver o problema principal. Ele vai fazer isso virar uma bola de neve. E o que é uma bola de neve? Ele precisava que você resolvesse um problema. O pai de santo não resolveu. E aí, ele está colocando problemas. Qual que é o problema? Você não tem fé, você não acredita, você não, né? Então é isso.
Então, quando o pai de santo pensa como um ocultista, a vida dele caminha e ele fica rico. Agora, enquanto o pai de santo pensa como pai de santo, pensa como religioso, a vida dele não vai para frente. Por que não vai para frente? A mentalidade dele. A verdade é, tudo começa aqui, na sua mente. Tudo começa aqui. Se aqui funcionou, se aqui você materializou, se aqui você fez acontecer, vai acontecer. Agora, se aqui você não tem fé, não vai acontecer. Se você procura, por exemplo, um magista, tá cheio de cara aí fazendo, né? Hoje em dia agora virou moda fazer. Eu até faço, né? Trabalhos para Mamon. Fiz muito trabalho coletivo para Mamon. Os trabalhos que mais tive resultado foram os trabalhos que eu fiz com poucas pessoas. Por quê? Porque a pessoa entrou no trabalho, entrou naquilo e fez acontecer. Entrou no trabalho, como digamos assim, meu recorde, em menos de 7 dias o cara conseguiu 4 mil reais. Menos de 7 dias o cara conseguiu 4 mil reais. Como assim, Diego? Sim, ele entrou pro ritual, ele entrou pro tudo ou nada. E aí ele fez acontecer. Ele me pediu 2 clientes pagando 2 mil reais. Ele fechou um a 4 mil. Ele queria 2, cada um pagando 2 mil. Ele fechou um cliente a 4 mil. Então vocês entenderam que tudo começou aqui na cabeça dele? Ele participou do ritual. Ele fez acontecer. E aí, resultado. Conseguiu um cliente a 4 mil reais. Então vocês entenderam que a roda da magia ela funciona desse jeito. Se aqui você já projetou, se aqui você já fez acontecer, se aqui você já fez acontecer, a magia acontece. Agora, se aqui você não fez acontecer e você está acreditando que um milagre vai acontecer, o milagre não vai acontecer. Por que ele não vai acontecer? Porque aqui você já não acredita. Aqui você já não acredita. Aqui você já não está acreditando. Então você, pai de santo, que tá fudido e que tá vendo esse vídeo, começa a pensar como ocultista, como magista e não como um feiticeiro. Pare de pensar que você é um feiticeiro. Começa a entender aquilo que você faz. Por que aquilo que você fez não deu bom? Entenda o porquê que aquilo. Comece a questionar aquilo. Que você vai achar a solução e você vai melhorar a tua vida. Agora, enquanto você não começa a questionar, não começa a pensar, você só vai ser mais um religioso frustrado e que provavelmente vai largar a religião e vai... eu não vou largar da minha religião. Pois é. As pessoas precisam entender uma coisa muito simples. Não existe inventar a roda já existe. É só você aprender a roda, entender como a roda funciona. Agora, se você não entende como a roda funciona e acha que você vai fazer a coisa do teu jeito, não. Os sistemas de magia já existem. A Umbanda existe, a Quimbanda existe. Então, como que eu faço isso para ganhar dinheiro? Tudo começa aqui. O dia que a Umbanda parar de pensar como religião, os caras ficam ricos. O dia que o Candomblé parar de pensar como religião, eles ficam ricos. O dia que as pessoas pararem de pensar em religião como dom caritativo, os caras começam a prosperar. Essa é a verdade.
Ah, Diego, então você é a favor de comercializar a fé. Comercializar a fé de quê? A fé do quê? Comercializar a fé do quê? Se você continua pensando como religioso, sim, você vai continuar pensando em fé. Agora, se você pensa como magista, você não pensa em fé. E aí, essa teoria de que você comercializa a religião, não existe comercializar a religião. Não existe isso. A religião já tem uma filosofia própria. E aí como que você vai comercializar algo que já tem uma filosofia que não é para comercializar? Ou seja, é como se você quisesse construir uma casa, é como se você quisesse construir uma casa sem base. Ou você quer construir a casa com uma base diferente. E aí você não tem certeza de que aquela base vai sustentar a casa. A base não vai sustentar a casa. E aí é que tá. Se a base não vai sustentar a casa, ela vai sustentar o quê? Então vocês entenderam que a base da religião é a fé? E a fé não comercializa? Não se comercializa a fé? Se você continua pensando em comercializar a fé, e aí é que tá. A pessoa precisa entender uma coisa. Quando uma pessoa comercializa algo, ela não está pensando em religião. Ela já começa errado. Ela não está pensando em religião. Quando alguém vende trabalho para mamon, quando alguém vende trabalho de pactos, quando alguém vende alguma coisa nesse sentido, aquilo ali não é religião, aquilo ali é magia. Então a magia ela é comercializável, a religião não. Vocês entenderam onde está o problema principal? As pessoas estão falando de comercialização da fé, mas religião não tem como você vender. Não tem como você vender religião. Religião não tem como você vender. Agora, magia, trabalho, consultas, essas coisas do tipo, você vende. Por que você vende? Porque isso não é religião. Isso não é religião, isso é magia. Então a magia ela se torna um produto. Ela não se torna uma religião. E se ela não se torna uma religião, ela pode ser vendida, ela pode ser comercializada. E é o que os antigos ocultistas faziam. Eles vendiam o trabalho deles, eles vendiam a magia deles, eles trabalhavam com isso. Era uma profissão. Então, os magistas antigamente pensavam não como religiosos, eles pensavam como ocultistas. Ah, diga, então o ocultista ele é mercenário. Por que São Cipriano, né? Vamos falar de novo, São Cipriano. Por que São Cipriano ficou tão famoso? Por que São Cipriano ficou famoso? Ele ficou famoso fazendo caridade? Não, ele não ficou famoso fazendo caridade. Ele ficou famoso porque ele foi conhecido como o feiticeiro, o mago, o bruxo. Ele não ficou famoso porque ele era santo. Ele não ficou famoso porque ele era santo. Ele ficou famoso porque ele era o cara da magia. Então as pessoas precisam entender uma coisa bem diferente. Você pensar na pessoa como magista é diferente de você pensar na pessoa como um religioso. O religioso depende de fé. A magia não depende de fé. A magia depende do magista, do conhecimento, do estudo dele. Vocês entenderam que uma coisa não depende da outra? Ah, Diego, mas todo magista tem fé. Não. Todo magista tem magia. É a magia dele que faz acontecer. Não é a fé dele. É a magia dele que faz acontecer. E se é a magia dele que faz acontecer... E por que ele faz a magia dele acontecer? Porque ele estuda, ele questiona, ele se aprofunda, ele pratica.
Então vocês entenderam que são etapas de um processo? Agora, o que o religioso faz? Ele só acredita. Ele só acredita. Ele só acredita. Se o preto velho resolver o problema dele, beleza. Se o preto velho não resolver, não tem problema. Se o caboclo resolver, beleza. Se o caboclo não resolver, tem problema. Se o santo na igreja católica lá resolver, beleza. Se o santo não resolver, beleza também. Ele não está preocupado com isso. Já o magista não. Ele está preocupado com a magia dele funcionar. Em fazer a magia dele funcionar. Por que ele está preocupado? Porque ele pensa como um cientista. Ele não pensa como um religioso. Então já começa daí. Tudo começa com a forma com que você pensa. Com a forma com que a sua mente trabalha. Se você trabalha a magia como religião, você nunca vai sair da pobreza. Agora, se você trabalha a magia como magia, aí você sai da miséria. Porque aí você se questiona o porquê você está naquela situação e o que você tem que fazer para sair daquela situação. Que tipo de magia eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer para aquilo ali me tirar da merda? Então você entendeu que aí a responsabilidade recai sobre você e não sobre os outros? Recai sobre você, não dos outros. Ou seja, por que eu tô na merda? Por que eu tô fudido? E como que a magia vai me tirar dela? Então vocês entenderam que você começa a questionar o porquê você tá daquela situação e o que você tem que fazer para aquilo sair? O que você tem que sair? O que você tem que fazer para que a sua vida mude? Já o religioso não, o religioso não está preocupado se a vida dele vai mudar ou não. Ele até quer mudar de vida, mas aí é que tá. O religioso é manipulado por outro religioso. Sim, todo religioso é manipulado por outro religioso. A religião foi feita para manipular a massa, para controlar a massa. Por que as bruxas, os bruxos, os feiticeiros, os magos, eles foram mortos? Porque eles pensavam, porque eles questionavam, porque eles iam contra os dogmas. Então, eles pensavam. Eles tinham opinião própria, eles pensavam. Eles não seguiam o que os outros seguiam. Eles não seguiam o que todo mundo seguia. Eles não faziam o que todo mundo fazia. E aí, a igreja enxergando isso como um perigo, porque uma pessoa que questiona a sua autoridade, ela precisa ser eliminada, porque ela é vista como inimigo. Então foi assim que a igreja conseguiu ser o que ela é hoje, eliminando os inimigos do passado. E aí é que tá. A igreja e a religião, ela faz isso muito bem. A pessoa não se auto-questiona, a pessoa não se auto-avalia, e aí ela quer jogar isso nas costas de alguém. Ah, é o diabo, ah, é o Satanás, ah, é não sei quem, ah, é não sei quem, a minha vida não vai bem porque tem espírito ruim, a minha vida não vai bem porque tem o Satanás me atormentando. Então sempre o problema é um terceiro que está atrapalhando a vida dela. Quando na realidade o problema é ela. Já o magista, ele pensa que seja o diabo, seja anjo, seja quem for, ele trabalha com os dois, sabendo quem são os dois. O magista sabe o que é um anjo. O magista sabe o que é um demônio. O magista sabe quem são os dois. Então é que tá. Quando o religioso acha que o problema dele é o Satanás, o magista entende que o Satanás pode ser interessante para ele porque pode resolver o problema dele em alguma situação. Então você viu aonde que está a mudança de entendimento? O magista entende Satanás como sendo um ser, ou como sendo uma força da natureza, e que pode ser utilizada de uma forma benéfica. Agora,
O religioso acredita no Satanás e acredita que o problema da humanidade é o Satanás, que está fazendo maldade, que está tentando os outros, que está querendo destruir a humanidade. E aí é que tá. E tem muito pai de santo que pensa como religioso. Ah, Exu é o diabo, Exu é o Satanás, Exu é não sei o quê. Mas na hora que ele precisa, ele não vai atrás do Satanás para resolver o problema dele. As pessoas precisam parar de pensar em religião do jeito que foi constituído há 226 anos e precisam entender que religião, o nome já diz religare, é para te religar a algo. E aí é que tá. Você está sendo religado ao quê? Você está se religando ao quê? Você está se religando à opinião dos outros ou você está se religando a uma energia, a um ser que pode realmente te ajudar a mudar a sua própria vida? E quando eu procurei Lúcifer para ele resolver a minha vida. E Lúcifer falou para mim da seguinte maneira: você só vai resolver a tua vida quando você parar de pedir e começar a fazer. Então você viu que Lúcifer não pegou o problema dele para resolver, não pegou o meu problema para resolver. Ele jogou na minha mão e falou: você quer que eu te ajude? Eu te ajudo. Mas você vai ter que fazer acontecer. Então, dentro da magia é assim. As forças espirituais estão aí para te ajudar. Elas não estão aí para ser seus escravos. Já o Jesus Cristo, Preto Velho, Caboclo, essas entidades estão sendo utilizadas como escravas. Porque a religião continua pensando em espíritos como escravidão, como escravo. Por isso que você vai, por exemplo, no candomblé, por que o candomblé fala o termo Exu é escravo de orixá? Ah, mas no candomblé já está mudando isso, realmente. Alguns candomblecistas estão mudando esse entendimento. Mas o termo Exu, entidade ou catiço é escravo do orixá, por quê? Porque eles acham que Exu tem a obrigação de fazer alguma coisa para alguém. E aí é que tá. A espiritualidade não tem obrigação de fazer nada para ninguém. E é por isso que você continua na merda. É por isso que o pai de santo continua na merda. É por isso que todo mundo continua na merda. Porque continua pegando a responsabilidade que é dele e dando na mão de quem não vai resolver. Jesus Cristo não vai te deixar rico. Preto Velho não vai te deixar rico. Entidades não vão te deixar ricas. Elas vão te dar o caminho para você fazer isso. Elas vão te dar o caminho para você fazer isso. É você que vai fazer. É você que vai fazer acontecer. Não é a entidade. É você que vai fazer acontecer. Não é o Preto Velho. É você que vai fazer acontecer. Não é Lúcifer. É você que vai fazer acontecer. Então, Diego, por que eu pago 3 mil reais para fazer um pacto com Lúcifer? Você paga 3 mil reais para fazer um pacto com Lúcifer, você sabe para quê? Para você se libertar desse conceito idiota. Você paga para você sair dessa vida de merda e entender que a sua responsabilidade não está na mão de Lúcifer. A sua responsabilidade está na sua mão. Então, quando você faz um pacto com Lúcifer, Lúcifer já começa a limpar isso daí da tua cabeça. É por isso que a maioria das pessoas que fazem pacto se fodem. Por que se fodem? Porque entram no pacto achando que Lúcifer vai resolver a vida dele. Não, Lúcifer não vai resolver a sua vida. Lúcifer vai começar a colocar na sua cabeça que é você que tem que fazer. Eu tô lá para te ajudar, mas você vai ter que fazer. Então, por isso que uma pessoa que tem um pacto com Lúcifer está a 50 passos na frente de uma pessoa que não tem. Por quê? Porque Lúcifer já colocou na cabeça dele: vai que eu tô com você, vai que eu tô com você,
vai que eu tô com você. Então o cara abre uma empresa, ele prospera. Ele abre um negócio, ele prospera. Ele faz qualquer coisa, ele prospera. Por quê? Porque a mente dele já está focada naquilo que ele precisa fazer. Lúcifer dá pro cara o entendimento. O cara vai lá e executa. Então vocês entenderam que Lúcifer sozinho não faz? O cara tem que executar? E aí agora que tá. Você vai pro terreiro de Umbanda. Você ouve, você executa aquilo que o preto velho manda você fazer? Você executa aquilo que o caboclo manda você fazer? Você executa aquilo que a entidade manda você fazer? Não. Vou deixar na mão da entidade, a entidade resolve. E aí por que você não saiu da merda agora? Será? Enquanto um luciferiano, um cara que cultua o Exu, entendeu que ele é quem faz acontecer, você está esperando o preto velho fazer por você. E o preto velho não vai fazer por você. O preto velho não vai fazer por você. Tá, Diego, mas por que a magia então funciona? Aí é que tá, acabei de dizer. O magista pensa como cientista. Então ele faz a magia e ele executa. Ele faz a magia e ele executa. Ele faz a magia e ele executa. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não fica refém da magia. Ele sabe que a magia precisa dele fazer acontecer. Então, ó, ele faz a magia e faz aqui fora acontecer. Então, ele entende que a magia é algo que vai solucionar o problema dele, mas que ele também vai precisar fazer. Exemplo, de novo, Covid-19. Os caras desenvolveram a vacina. Se a vacina não fosse aplicada na população, ninguém estava salvo. Ninguém estava. Tava todo mundo morrendo até agora. Mas aí criou-se as vacinas, o povo está vacinado, as pessoas estão vacinadas e pronto, acabou a Covid. Então é o pensar como um cientista que faz a diferença. E não pensar como um religioso. Vocês entenderam aonde que está o ponto-chave do porquê os pais de santo são fudidos? Enquanto o pai de santo pensa como religioso, ele vai continuar pobre. Ele vai continuar fudido. Ele vai continuar fazendo o que ele faz. E vai continuar do jeito que ele está. Eu não tenho nada contra. Mas aí é que tá. Uma coisa é você querer viver uma vida simples. Você querer ter uma vida simples. Outra coisa é você ter dinheiro na conta e não querer aquele dinheiro. Você tá lá, é igual eu, por exemplo. Hoje eu tô numa fase em que eu não tô preocupado com dinheiro. O dinheiro que eu tenho vai para as minhas obrigações. O dinheiro que eu tenho vai para as minhas coisas. Então hoje eu não estou preocupado em ter carro, ter casa, ter essas coisas. Então é uma preocupação minha. É uma escolha minha. Mas se eu quiser ter uma casa melhor, eu tenho. Se eu quiser ter um carro melhor, eu tenho. Se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho. Eu tenho dinheiro para isso. Então é que tá. Pessoas escolherem viver a vida que eles vivem na simplicidade, na humildade, e pessoas que querem ostentar. Então aí é que tá, o problema não está no dinheiro. O dinheiro não é o mal de tudo. O dinheiro é a solução. E se o dinheiro ele é a solução, fica a seu critério. Você quer ter uma casona ou você quer ter uma casa simples? Você quer ter uma Ferrari ou você quer ter... Diego, mas aí você está falando sobre, sim, é um ponto de vista. Tem pessoas que entendem prosperidade de uma forma e outras entendem prosperidade de outra forma. O pai de santo viver uma situação simples não significa que ele está fudido.
Alguns casos você tem que entender, ele quer viver daquela forma. Ele quer viver daquela forma, ele não quer ter, não quer ostentar. Ele simplesmente não quer ostentar. E se ele não quer ostentar, então vocês entenderam que primeiro você precisa entender religião ou magia. Depois você precisa entender como aplicar a magia. Depois você precisa entender qual é o tipo de vida que você quer levar. Você quer viver uma vida simples, mas ter seu dinheiro no bolso, ou você quer viver a sua vida de ostentação? E é que tá, quanto mais você sobe o padrão, mais você gasta. Hoje eu prefiro trocar casona, carrão por comida. Casa e carro é bom, é legal. Mas Diego, então hoje você não está precisando, você não está preocupado com conforto? Não. O que eu tenho já me é suficiente. O que eu tenho já me é suficiente. O que eu tenho eu já gosto. Eu gosto de viver essa vida simples. Comprar meu marmitex, é igual meu pai. Meu pai, por exemplo, ele é aposentado. Tá tranquilo. Tem uma casa com uma puta de uma sala, uma cozinha, um puta de um quintal, mas ele quer o quê? Ele quer viver a vida dele. Ele não tá preocupado em ter carro, tá preocupado até para comprar um celular. Eu tive que falar um monte para ele, que ele tá utilizando ainda celular da época daquele de flip ainda. Entendeu? Tava utilizando aquele celular da época do flip ainda. E meu pai não é rico. Meu pai é. Mas meu pai não é rico. Meu pai não é rico. Mas ele quer viver a vida dele daquele jeito. Então aí nós também entendemos escolhas. Tem pai de santo que quer viver uma vida de simplicidade. E tem pai de santo que não quer viver uma vida de simplicidade, que quer ostentar. E aí vamos voltar de novo. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. É igual eu prefiro me dedicar ao meu sagrado. Prefiro me dedicar a fazer minhas fundamentações. Prefiro me dedicar em investir em conhecimento do que ostentar. Eu não quero essa vida para mim. De ostentação não quero. O dinheiro que eu gasto, o dinheiro que eu tenho, é para investir naquilo que para mim hoje é o foco. É a minha magia, é o meu conhecimento. Se eu quiser fazer dinheiro amanhã, eu faço. Conhecimento eu tenho. Tá, Diego, então me deixa rico e milionário. Vai estudar. Vai estudar. E se você quer que eu te deixe rico e milionário, eu vou te cobrar para te ensinar isso. Você acha que eu gastei dinheiro à toa para aprender o que eu aprendi? E aí eu vou te dar de graça? Não vou te dar de graça. O máximo que você pode receber da minha mão, pela Umbanda, é a cura. Aqui eu faço caridade pela Umbanda. Eu não faço caridade por outras coisas. Agora, Diego, você vai me deixar rico, Diego? Sim, me paga que eu te deixo rico. Me paga que eu te deixo rico. Em quanto tempo? Depende. A gente vai precisar avaliar você. Como assim, Diego, me avaliar? Sim. Vou precisar sentar para fazer uma consulta oracular. Vou precisar entender o porquê que você tá com a vida que você tá. E o porquê que você não prospera. Porque para mim te deixar rico, eu preciso entender aquilo que tá te atrasando.
O que está te trazendo problemas? Igual eu fiz. Por que eu não sou rico? Por que eu não era rico? Por que eu tinha problemas com dinheiro? Foi aonde eu sentei, parei, pensei, fui entender eu, Diego, o porquê que eu estava vivendo essa vida de merda que eu estava vivendo. Por que eu estava vivendo essa vida de merda? E aí fiz um monte de estudo, fiz um monte de situações até entender que o problema não era o que eu fazia, o problema era eu. E aí é que tá. Para mim deixar você rico, eu preciso entender qual é o problema que você tem hoje. O que é que tá te atrasando? O que é que realmente tá te atrasando? E aí posso entender se você tem um problema, se o seu problema é um pacto, se o seu problema é um ebó, se o seu problema é uma magia. Eu preciso entender o seu contexto para me entender como que eu te deixo rico. Preciso entender qual que é o teu contexto para mim te deixar rico. E aí é que tá. As pessoas são ricas porque elas vendem. Outro detalhe. Uma pessoa só é rica porque ela vende. Você acha que ela é rica porque ela faz caridade? Não, ela não faz caridade. Ela é rica porque ela vende. Você já viu alguém que é rico não vender? Não saber vender? As pessoas são ricas porque elas sabem vender. Enquanto elas estão fazendo caridade. Ah, mas o Bill Gates... Sim, o Bill Gates hoje ele está aposentado. Ele tem dinheiro pra caralho. Né? Mas ele vendia o quê? Software. Ele vendeu a Microsoft. E a Microsoft é uma empresa que vende o quê? Software. Então Bill Gates não ficou rico porque ele fazia caridade. Bill Gates ficou rico porque ele vendia software. Então uma pessoa só fica rica quando ela vende algo. Enquanto você não aprende a vender nada, enquanto você não vende nada, você quer viver de caridade, você acha que a caridade vai te deixar rico e milionário, você vai continuar fudido. Isso é verdade. Agora, quando você vende, consulta oracular, trabalho espiritual, enquanto você... Ah, Diego, então você é rico porque você comercializa a religião. Não, eu não comercializo a religião. O meu conhecimento eu não dou de graça. Então o ebó depende do meu conhecimento. O ritual de Mamon depende do meu conhecimento. O jogo oracular depende do meu conhecimento. Então eu não vendo o jogo, eu vendo o meu conhecimento. Eu não vendo a magia, eu vendo o meu conhecimento. Eu vendo a minha informação. A informação que eu tenho é a informação que me deixa rico. Então, você entendeu que uma pessoa só fica rica quando ela vende? Enquanto o pai de santo está lá fudido, lascado, pensando em fazer tudo na caridade, ele nunca vai ficar rico mesmo. Porque ele quer fazer na caridade, ele quer continuar na caridade, ele quer viver de caridade. A hora que ele começa a vender o conhecimento dele, fazer igual umbandistas que são realmente ricos. Eles vendem livros, vendem cursos, mentorias, ele vende essas coisas. É por isso que ele é rico. Porque ele não está vendendo a religião, ele está vendendo o conhecimento dele. Ele escreveu o livro através do quê? Conhecimento dele. Ele está dando uma mentoria através do quê? Conhecimento dele. Então ele está vendendo o conhecimento dele. Ele não está vendendo a Umbanda. Ele não está vendendo a Quimbanda. Ele não está vendendo o Ifá. Ele está vendendo o conhecimento dele que ele adquiriu dentro da religião. É o conhecimento dele que ele vende. Ele não dá de graça. E aí, enquanto você pensa na religião como dom, você vai continuar fudido. Por que você vai continuar fudido? Porque você pensa em religião. Você pensa em se manter fudido. Ou pensa em se crescer. Pensa em se crescer querendo, como é que é? Fazer os outros de otário.
quando na realidade o otário é você. O cara tá ganhando dinheiro, o cara tá vendendo o conhecimento dele. E você tá querendo tudo de graça. Por isso você não vai sair da merda. Entendeu aonde que tá? Você não vai sair da merda porque você quer continuar extorquindo a bondade dos outros. E aí quando uma pessoa acorda e ela entende que o conhecimento dela vale dinheiro, ela para de dar as coisas pros outros de graça. Ela para de dar pros outros de graça. Tá pagando as contas dela, tá pagando os boletos dela, tá pagando o terreiro dela, tá pagando o aluguel do terreiro dela, tá pagando as coisas. Aí ela vai entender. E aí é onde eu falo. Não tem como você inventar a roda. A roda já existe. Você obtém conhecimento, o conhecimento vai te libertar e esse conhecimento vai mudar a tua vida. Agora, enquanto você tá um ignorante preso em conceitos como esse, eu vou crescer fazendo os outros de otário. Você vai continuar sendo otário. Por que você vai continuar sendo otário? Porque você não vai crescer. Ninguém cresce através da caridade dos outros. A verdade é essa. E a nua e crua. Você não cresce vivendo da caridade dos outros. Nunca vi ninguém crescer através da caridade dos outros. Nunca vi. Quem vive de caridade vai continuar vivendo de caridade. Vai continuar sendo coitado. Agora, quem paga, esse cresce. Não, Diego, ele continua sendo otário. Não. Ele está pagando para obter um conhecimento. E aí é que tá. Se ele está pagando para ter um conhecimento, é como ele utiliza aquele conhecimento que vai transformar a vida dele. É como ele utiliza aquele conhecimento para mudar a vida dele. O conhecimento liberta, desde que você utilize ele da forma correta. Agora, se você utilizar o conhecimento da forma errada, realmente você vai jogar dinheiro fora. Realmente você vai jogar dinheiro fora. Daqui a pouco, por exemplo, eu vou abrir minha live. 15 anos de religião, mais 3 estudando jogo de búzios. Você acha que eu faço de graça? Não. Não faço de graça. Se você acha que você vai entrar na minha live agora, fazer suas perguntas de graça, não. Não. Agora minha sessão de Umbanda sim. Se você quiser, minha sessão de Umbanda é gratuita. Só trazer um maço de vela e um vidro de bebida aí, você fala com o preto velho, você fala com o caboclo, você fala com as entidades de Umbanda. Aí eu posso falar com o Exu e Pombogira? Não. Meu Exu e Pombogira cobra o caro pra falar com ele. Por que você não cobra do preto velho, do caboclo e das entidades de Umbanda e cobra do Exu da Pombogira? Porque o meu Exu e a minha Pombogira é de Quimbanda, ela não é de Umbanda. Na Quimbanda eu cobro, porque a filosofia da Quimbanda é de cobrar. Agora na Umbanda não, a Umbanda é caridade. Então você quer falar com o preto velho, você quer falar com o caboclo, você quer falar com as entidades de Umbanda, aí sim, pela Umbanda a gente faz caridade. Eu quero que você me torne rico, quero que você faça um ritual para mim de mamon na caridade. Não, não faço. Por que você não faz? Porque mamon, eu preciso fazer o ritual, preciso fazer a oferenda, preciso montar o altar, preciso fazer as invocações, preciso fazer uma porrada de coisa. E aí você acha que é de graça? Não, não é. Aí você faz igual a maioria dos caras que tá por aí. Arruma apostila. Vai pegar apostila aí na internet aí. Vai se virar pra fazer sozinho. Aí eu consegui e tô de boa.
Beleza pra você, eu também. Eu tenho aqui em casa aqui eu tenho, se eu não me engano, 2 pendrive aqui só de apostila. Então, Diego, você aprendeu magia através das apostilas. Vou falar a verdade, eu tenho 2 pendrives cheios de apostila só quando eu preciso. Só quando eu preciso eu vou atrás de alguma coisa. Então não, eu tenho 2 pendrives cheios de apostila, mas não é tudo que eu utilizo das apostilas. Quando eu preciso me consultar, ou quando eu preciso consultar, eu vou lá e consulto. Aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa. Mas 99% das coisas que eu faço foi feito. Eu fiz. Eu sei o que dá certo. Eu sei o que dá certo. Essa é a diferença. Eu sei o que dá certo. Porque eu botei a mão na massa. Eu não fiquei só estudando PDF. Eu pus a mão na massa. Eu me fudi. Tomei no cu várias vezes. Meu pacto demorou quase mais de um ano para ele funcionar. Por que ele demorou mais de um ano para funcionar? Né? Diego, você fez um pacto, seu pacto levou mais de um ano. Sim, meu pacto levou mais de um ano para ele funcionar. E não tenho medo nenhum de falar isso. Meu pacto levou mais de um ano para funcionar. Então, nem todos os pactos vão resolver a sua vida agora. Tem pactos que demoram. Eu, no meu caso, demorou um pouco. Por que demorou um pouco? Eu tinha N problemas para serem resolvidos. Eu tinha N problemas para serem resolvidos. E aí é que tá. Igual, por exemplo, abrir vagas para fazer a ritualística de pacto no dia 2 de fevereiro. O preço abaixo do que eu cobro para fazer pactos. Diego, mas se o seu pacto levou um ano para ser, eu não vou esperar um ano. Depende. O meu pacto levou mais de um ano para resolver o problema que tinha que ser resolvido. Por quê? Porque era a minha circunstância, era uma situação particular minha. É particular minha. O pacto vai trabalhar a sua situação particular. Um ebó vai trabalhar a sua situação particular. Qualquer que seja a magia, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o ritual, ele vai trabalhar de acordo com a sua situação. Então, dependendo da sua situação, a situação pode ser fácil ou a situação pode ser difícil. Então, sim, o tempo de um pacto pegar ou um tempo de uma magia pegar vai depender da circunstância que você está vivendo. Então, sim, eu posso fazer seu pacto aqui hoje e amanhã você ficar rico. Como eu posso fazer seu pacto hoje e daqui só um ano a sua vida caminhar? Por quê? Porque vai depender do que você está vivendo hoje. Como que está a sua mente? Como que está a sua situação? De novo, pais de santo tão pobres, por quê? Porque pensam como religiosos, porque vivem como religiosos, porque tem muitos bloqueios aqui. Por que o magista fica melhor de vida ou fica bem de vida? Por quê? Porque ele não pensa como religioso, ele pensa a magia como ciência. E aí que tá, como você hoje pensa nas coisas que você tem vivido. Então a magia ela pode facilitar a sua vida, como ela também pode não facilitar. E aí é que tá. Como que tá a sua situação hoje? Como que tá o seu psicológico hoje? Então por isso que antes de fazer qualquer trabalho, eu faço uma consulta. Por que eu faço uma consulta? Porque eu preciso entender de fato o que é que tá e como que tá a sua vida.
Depois que eu entender como que tá a sua vida, aí eu vou te dar a solução. Se é um pacto, se é um ebó, se é um trabalho. Eu preciso entender como é que tá a sua vida. Não é fazer como as pessoas andam fazendo, que é a fórmula mágica da paz ou a fórmula mágica da riqueza, sem entender que cada pessoa é um caso, cada situação é um caso, cada situação é um caso. Então eu preciso pensar como um cientista. E para mim pensar como um cientista, eu preciso entender as variáveis. Se eu não tiver as variáveis, então é isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E sim, é isso. Aí tem um babaca aí que fica aí no meu vídeo aí. Se preocupa não, irmão. O seu tá guardado, viu? O seu tá guardado. Já tomei as devidas providências. Então hoje, como eu falo, já passei por tanta coisa na minha vida, já me fudi tanto na minha vida, que um babaca falando no meu vídeo como hater, tô cagando e andando. E não só ele, como qualquer outro também que quiser virar hater no meu vídeo. Fica à vontade. Você só tá produzindo merda pra você mesmo. Simples assim. Como diria meu mestre, você não aguenta fubá. Se soltar um fubá no C, você corre pra trás. Então eu não perco meu tempo com gente que só se atrasa. Eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu trabalho para quem paga meu serviço. Agora, para quem não paga meu serviço, meu irmão, você acha que eu tô preocupado? Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. A verdade é essa. Não tive ajuda de ninguém. Se eu não tivesse metido as caras para estudar jogo de búzios, eu tava até agora fudido. Se eu não tivesse metido as caras na Ordo, Intellectus Lux com o Mestre Klaus e não tivesse posto a mão na massa para fazer, eu tava fudido até agora. Se eu não tivesse aprendido e posto a mão na massa, quebrado a cabeça para fazer o que eu tenho que fazer, eu tava fudido até agora. Então, um hater a menos, um hater a mais, não vai fazer diferença na minha vida. A minha vida é as pessoas que me procuram no meu WhatsApp e que realmente querem mudar de vida. Meu trabalho é para quem realmente quer mudar de vida. Agora, para quem quer continuar na merda, continua na merda, irmão. Um abraço a todos, sucesso, fui.